Eu quero falar, são 11 horas e 26 minutos, vamos até meio-dia, queremos estar encerrando aqui o nosso culto, mas ainda nesses minutos eu gostaria de falar sobre 3 verdades fundamentais da ceia do Senhor. A ceia do Senhor traz verdades que nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar. Eu e Hernani e Daniele, nós estivemos em um ambiente em que uma pessoa estava falando sobre a ceia, e até então a coisa estava indo muito bem, mas depois o ambiente estava bem cheio, e a pessoa começou a falar mal de como os batistas, os protestantes encaram a ceia. Como encaram a ceia? Nós não precisamos tecer comentário se alguém está fazendo errado e nós estamos fazendo certo. O que nós precisamos é olhar a Bíblia, olhar a palavra de Deus e, dentro da palavra de Deus, vivermos comunhão. Porque o momento de ceia não é trazer situações que venham dividir. O apóstolo Paulo diz ao povo, a igreja de Corinto, que havia naquela igreja momentos dificílimos, que dividia. Tinha aqueles que tinham muito, tinha aqueles que não tinham nada, estavam passando necessidade, e a igreja ignorava. Talvez dava um tapinha nas costas e dizendo assim, vai em paz. Então o apóstolo Paulo diz que isso na igreja, ele chama igreja de corpo. Então se o meu dedo mindinho, a minha mão, o meu pé estiver enfermo, estiver machucado, todo o corpo vai sofrer. Então, por isso que a igreja é corpo, porque se um membro está passando por uma luta, todo o corpo sofre. Sofremos junto, porque é a igreja, e nós não merecemos medalha por isso, ao contrário, o que nós precisamos é ter esse conhecimento que a igreja é o corpo do Senhor. Então não pode comer, um come e o outro não, um bebe e o outro não, tem que haver harmonia. Então a ceia do Senhor, ela não é um rito místico de condenação ou de repetição do sacrifício do Senhor. A ceia do Senhor, querendo ou não, é um simbolismo. Então, eu não sei porque tantos têm dificuldade de entender a razão do simbolismo. O simbolismo tem o seu lugar. Você quer honrar uma pessoa, simbolicamente você dá um presente. Aquele presente está dizendo assim, eu lembrei de você. Eu sou casado com a Dalva e nós temos um anel no dedo. Então, esse anel é a aliança, que tem um símbolo. E qual é o símbolo que eu tenho? Uma aliança com uma pessoa, ela tem uma aliança comigo. Mas se eu tiro a aliança do dedo, ou se o ladrão leva, acabou o meu compromisso com ela? Não, porque isso é um símbolo. Então, não existe dificuldade, ao meu ver, de entendermos que a Bíblia tem símbolos. E o Senhor, Ele fez questão, o nosso Deus fez questão de deixar isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, a ceia do Senhor, ela é um símbolo que me traz memória. Ela me mostra que eu tive um passado, que eu estava condenado, eu estava perdido, e o amor de Jesus foi tão grande que Ele se deu na cruz do Calvário. Por que Jesus, ele teve que morrer? Porque se Jesus não morresse, não teríamos novamente acesso a Deus. Toda a humanidade havia se distanciado de Deus. Então o Senhor, ele poderia, para evitar a morte do seu filho, exterminar a humanidade, não teríamos mais a humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus amou, o amor de Deus por cada um de nós foi tão grande, que ele deu o seu filho, simbolizando a morte de Jesus, traz um simbolismo, traz uma realidade também, em que eu agora não estou mais condenado, porque Jesus pagou o meu débito. O escrito de dívida foi rasgado, eu não devo mais nada. É como se
o supermercado Zona Sul, aqui de perto, ele aceitasse, como era antigamente, eu ia lá, fazia a compra e o gerente lá anotava na caderneta, como era antigamente. E chegasse no final do mês, eu não teria como pagar. E agora? Eu não tenho como pagar. Então o gerente vai falar assim, vou ter que tomar uma providência, vou chamar a polícia, você vai ser preso. Mas fique tranquilo que a irmã Elvira vai pagar. Elvira chega lá e diz assim, não, qual é a dívida aí do pastor? R$1.000. Então, ela paga. E a promissória, o que estava anotado lá, não está mais na mão daqueles credores, está agora na mão da Elvira. Ela poderia chegar para mim, pastor, como é que o senhor vai pagar? Mas Jesus diz que essa dívida que nós tínhamos era impagável. Então, aí vem a graça dele, vem a misericórdia dele. Como ele pega o meu débito, ele rasga e dizendo assim, não precisa, eu já paguei, eu já paguei. Então, viva feliz, me honre, aceite o que eu fiz. Aonde entra o papel do homem? É reconhecer isso, reconhecer da sua maneira que você estava vivendo, você estava condenado, e Jesus pagou o preço e ele sofreu, sacrificou em meu lugar. Mas o sacrifício é um só. A ceia do Senhor não é sacrifício. Eu, quando como o pão, eu não estou comendo a carne de Jesus. É um simbolismo. Não existe com a oração que eu, os pastores, ou quem quer que seja, faça, não haverá mudança ali de substância. Vai continuar sendo o pão que foi comprado na padaria e vai continuar sendo o vinho, o suco de uva, que tem uma representatividade. Então, não pode, quando nós estávamos nesse ambiente, a pessoa disse que aquilo era um insulto a Jesus, porque no momento da ceia havia ali uma mudança de substância e aquele vinho se tornava sangue e o pão se tornava carne. E quem entende diferente está errado. Eu quero dizer que a ceia do Senhor é simbolismo, é um simbolismo. Mas eu não posso fazê-lo de qualquer maneira, porque esse simbolismo me mostra quão difícil foi Jesus pagar o preço do meu pecado. A minha dívida era alta, não era qualquer dívida, e ele paga o preço por mim. Então, na Bíblia nós temos algumas ordenanças, ordem que Jesus deixa, é a ceia. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Então, nós aqui optamos uma vez por mês, tem igreja que é todo domingo, tem igreja que é uma vez por trimestre. Então, ou seja, eu preciso fazê-lo sempre para trazer à memória que Jesus morreu no meu lugar. Ah, pastor, será que poderia acontecer? Poderia. Viveríamos ensimesmados, preocupados com os nossos problemas, que esqueceríamos. Então, a ceia do Senhor é essa lembrança. Jesus disse assim, eu morri na cruz em teu lugar. E o que eu estou falando aqui é uma declaração de amor que Jesus deu por mim. Onde entra a comunhão na ceia? Porque já ouvi explicações as mais diversas possíveis, mas sem base bíblica, que o vinho era a ceia, mas que o pão era a comunhão, que nós estamos na mesa, quando nós estamos tomando café da manhã na mesa, o pão é muito mais. Jesus disse, isso é meu sangue, isso é minha carne, que é dada por vós. Eles dizendo, quando você comer o pão, entenda que eu preciso dar o meu corpo na cruz do Calvário. Os escravos entraram na minha carne, na minha mão, a lança atravessou. Então, ou seja, foi completo. A comunhão, ela não é representada por nenhum elemento. Não existe nenhum elemento na ceia, biblicamente, que
represente a comunhão. Aonde está a comunhão? Está agora entre nós. Eu tenho alegria de estar aqui. Ninguém veio aqui porque foi obrigado. Às vezes nós estamos, com dificuldade de vir, e você pensa, não, eu quero também ir porque quero dar um abraço em fulano. Eu quero abraçar a irmã Dalva. Quer dizer, ela não está mais aí, não? Irmã Dalva que se mudou, esse tempo todo. Eu quero abraçar a irmã Dalva. Eu quero abraçar a G7, que passou quase um ano lá viajando pela Europa, né? Então, ou seja, eu quero convidar você que a ceia do Senhor, ela remete para a comunhão, mas não que os elementos aqui aponte para a comunhão. A comunhão está no nosso coração, a comunhão está na alegria de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Mas, para honrar aqui a minha palavra, que seria breve, quero falar sobre três verdades sobre a ceia do Senhor. A primeira foi o que eu disse nessa introdução. Ela é o memorial de Cristo. Repita comigo. A ceia do Senhor é o memorial de Cristo. Ao comer o pão, ao beber o cálice, nós lembramos do sacrifício de Jesus que deu o seu sangue por nós. Então, esse primeiro é um memorial. Eu sempre gosto de usar a pessoa ali do José de Alencar. Você tem uma praça bem pertinho aqui, chamado Praça José de Alencar. E você tem uma estátua que remete ao José de Alencar. Nós não conhecemos o José de Alencar, então pode ser que nem seja o José de Alencar, mas remete ao José de Alencar. Então você passa e você lembra que ali tem uma praça José de Alencar. E aquela praça tem o seu nome e tem a estátua dele ali. É um simbolismo, é uma praça que faz menção a um homem. A Bíblia diz que essa ceia, ela precisa ser um memorial, mas com muito mais profundidade, porque ao comer o pão, beber o cálice, eu estou dando glórias ao Senhor, porque Ele me salvou quando eu estava perdido. Tem um hino que diz, perdido andei na escuridão, e Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor, as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz. Então, ou seja, Jesus me salvou. Jesus me libertou. A segunda verdade é que na ceia do Senhor, eu faço uma declaração do Evangelho. Evangelho é boas novas. Eu tenho muita dificuldade. Nós tínhamos aqui um diácono chamado irmão Arlindo. A pregação dele era assim, olha, você vai para o inferno. Isso não é boas novas. Isso não é boas novas, é você trazer uma boa notícia. Olha, pastor, tem uma boa notícia para você, então fala. Então, eu vou morrer? Ah, você vai morrer. Isso não é boas novas. Então, boa notícia é uma boa notícia. É algo bom que vai acontecer comigo. Então, o Evangelho, a consequência de eu deixar, não abraçar, ignorar a boa notícia, aí sim. Mas a boa notícia é que Jesus me amou e o amor dele me atraiu. A Bíblia diz que o amor me atraiu, o amor do Senhor me alcançou. Então, a segunda verdade é que com a ceia, além de eu fazer um memorial ao Senhor, eu prego o Evangelho. Eu estou dizendo, olha, eu estou aqui porque eu estou dizendo que Jesus morreu, esse aqui foi o pão dele, que foi o corpo dele que foi dado, foi o sangue dele que foi derramado na cruz, mas ele ressuscitou e ele vive e ele está no meio da igreja, amém? Ele diz, a igreja é minha. E a terceira e última verdade que eu vejo aqui na ceia do Senhor é que é uma esperança para o futuro. Eu tenho futuro. Eu tenho futuro. Quando nós participamos, nós olhamos para frente. A Bíblia diz, e o pastor, acho que é o Anderson, o pastor Heraldo, eu não me lembro, enfatiza muito isso. Até que ele venha. Até quando eu vou fazer a ceia do Senhor? Até quando ele vier.
até quando ele vier. Quando ele vier, não vai ter mais ceia do Senhor, porque ele já veio. Então, enquanto ele não vier. Então, é muito claro, o versículo diz assim, coloca para mim, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, vamos lá? Mais uma vez? Então, a ceia do Senhor, ela me aponta para o futuro, dizendo assim, olha, eu estou aguardando a vinda do Senhor. Futuro é um memorial de Cristo, é uma pregação, uma proclamação do Evangelho, mas também ela é uma esperança para o futuro. Eu tenho esperança, eu tenho futuro. Além disso, comer e beber é um ato de comunhão. Nós estamos juntos, estamos na mesma comunhão, onde nós nos alimentamos espiritualmente e nós lutamos as mesmas lutas, a sua luta é a minha luta. Então, isso traz essa comunhão e, por isso, nós somos credenciados a participar da ceia do Senhor. Qual o credenciamento? Viver ao lado de Cristo. Aí nós enfatizamos os nossos amados visitantes, nós, depois que terminar a nossa obra aqui, então nós vamos ter brinde, mimo para o visitante, dizendo a alegria de tê-los aqui, livros sobre a igreja, mas por enquanto nós não temos. Então eu não posso fazer da ceia do Senhor um mimo para visitante, para você que está me visitando. A alegria é muito grande, mas agora a ceia do Senhor é para aqueles que estão carregando o piano. Somos uma família, é aqueles que conhecem, que sentam à mesa, que sabem da dificuldade, que a gente pode olhar lado a lado, olho a olho. Mas a Bíblia diz, porque no passado a igreja julgava. Quantas vezes os diáconos, eu estou falando de 60 anos atrás, os diáconos diziam quem podia comer, quem não podia comer, e quem comia, e o diácono dizia, você não podia ter comido. Então, olha, isso tudo passou, nós entendemos. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. É eu que tenho que saber, eu posso comer? Sim. Não posso comer? Então, ou seja, examine-se o homem a si mesmo. Então, eu vou examinar, eu vou entender que eu nunca poderia chegar à mesa do Senhor, porque eu sou um miserável pecador, por mais que o Senhor me perdoou, a minha dívida é alta, mas só que a graça dele fez com que o escrito de dívida, como o apóstolo Paulo diz, acabasse. Nessa manhã, você é convidado a tomar a ceia do Senhor, sem culpa, sem culpa. Sem culpa. Não permita que o diabo faça arruaça, trazendo culpa sobre sua vida. Porque todos nós não temos condições. Pastor, diácono, ninguém tem condições. Todos nós somos miseráveis pecadores. Mas por que eu tomo? Porque a misericórdia, a graça de Jesus está sobre minha vida. Amém?